As coisas estavam caminhando na minha carreira e eu tinha tudo para despontar nisso, só que eu não estava feliz. Cada minuto do trabalho era uma coisa torturosa. O conhecimento, ele está aí, ele está disponível. Eu posso chegar aqui e te dar o passo a passo para você ganhar 100 mil reais. Eu prefiro acreditar que a gente vive num universo de abundância, que tem mais do que o suficiente para todo mundo, se você transformar sua mentalidade e fizer o que é necessário. Eu desbloqueei em mim esse negócio de, cara, eu consigo o que eu quiser se eu me dedicar. Fala galera, aqui é Maico Arruda, esse é mais um episódio do podcast Mentes Poderosas, onde eu trago mentes incríveis para fazer um bate-papo super proveitoso para você. E hoje a mente poderosa que tá aqui na minha frente é o Giovanni Begossi. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Bom, amigo, tamo junto, fica até honrado com o convite. Tava aqui conversando com o Michael, o pessoal, ele falou, não, então, eu chamo aqui para esse podcast as pessoas que tiveram mais resultado do país. Caraca, eu tô nesse patamar, então obrigado pela moral, viu, Marco? Uma honra de verdade estar aqui. Vai ser incrível esse bate-papo. E para você que tá chegando hoje aqui, esse podcast Mentes Poderosas, como o Giovanni falou, é onde eu trago as mentes mais incríveis do Brasil que produziram resultados extraordinários em alguma das áreas da vida, seja na saúde, financeira. No caso do Giovanni, além de vários prêmios que ele ganhou, vou contar daqui a pouco, ele teve resultados incríveis nas redes sociais, no digital. E eu chamo essas pessoas pra gente entender um pouquinho como que a mente delas funciona, o que elas fazem, o que elas pensam, as crenças delas, né, pra elas produzirem esses resultados, pra você aí poder também ter um resultado fora da curva com as dicas dos nossos convidados aqui. Então deixa eu apresentar oficialmente, né, quem é Giovanni Begossi. É Begossi que fala mesmo? Isso mesmo, acertou. Giovanni Begossi. Mais conhecido como é o professor da oratória, Giovanni é advogado e bicampeão brasileiro de oratória, com 12 anos de experiência e estudo em comunicação que vão desde teatro a debates competitivos. Já ganhou mais de 20 prêmios de oratória em 3 línguas diferentes, hein? Caramba! E além disso, tem chamado muita atenção na internet ultimamente porque foi um dos players do mercado aí que mais cresceu nas redes sociais, foi 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Exatamente, doideira, né? Caramba! Ainda não caiu a ficha. Forte, é incrível. Bom, antes da gente entrar nesses detalhes, como que ele cresceu tanto, o que ele faz para conseguir isso, né? O que ele pensa, eu quero que você, Giovanni, conte um pouquinho da sua trajetória, pra gente conhecer quem é o Giovanni por trás desse profissional, dessa marca que as pessoas conhecem. Conta aí, como que você chegou até aqui? Show de bola, Michael. Bom, pessoal, você que tá assistindo isso aqui, geralmente quando eu gravo os podcasts, já deve ter até visto alguma coisa na internet aí, eu falo bastante de oratório. Hoje eu nem vou falar muito de técnica de comunicação, a gente vai falar de outra coisa que eu diria até que é mais importante, que é de mentalidade. Então fica até o final desse episódio que certamente você vai tirar vários hacks, vários insights para você aumentar os seus resultados, a sua performance. Então pode ficar até o final que você não vai se arrepender. Pra quem não me conhece, Michael, às vezes a pessoa pensa que, caramba, olha só, Giovanni, boladão, 1 milhão de seguidores nas redes sociais, plaquinha do YouTube, fatura bem e tal. E às vezes acha que sempre foi assim, sendo que, na verdade, isso é uma coisa bem recente. Eu era advogado, então eu vim de uma transição de carreira. Talvez algumas pessoas aqui se identifiquem com isso. Eu estava num trabalho que eu não gostava. E foi bem difícil fazer essa transição, porque eu estudei a minha vida inteira para aquilo. Então, foram 6 anos na faculdade de Direito, 1 ano de intercâmbio na Europa. Eu me formei como aluno laureado, então melhor da turma numa faculdade federal. Eu tive 4 anos de estágio em escritório de advocacia, ganhei prêmios jurídicos. Eu fui promovido de advogado júnior para advogado júnior coordenador, depois para advogado pleno em São Paulo, em um período de menos de 2 anos. Então, as coisas estavam caminhando na minha carreira e eu tinha tudo para despontar nisso, só que eu não estava feliz. Então, eu realmente não me identificava com aquilo. Talvez você que esteja assistindo isso já passou por isso. Mas assim, era zero identificação. Cada minuto no trabalho era uma coisa torturosa. Eu não conseguia sentir um mínimo de alegria. Eu não vi o tempo passar. Eu lembro que eu trabalhava com recuperação judicial de empresas. Negócio completamente técnico. Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Depois que eu descobri que eu tinha essa vocação, né, de vender, de inspirar as pessoas, e lá estava eu trabalhando, fazendo 2 petições por dia ali, sem sair da frente do computador, produtividade máxima. Comecei a ter ansiedade.
começou a perder cabelo, começou assim, realmente uma fase muito desafiadora na minha vida. Eis que em abril de 2021, eu me faço um questionamento, eu virei bicampeão brasileiro de oratória enquanto eu era estudante de Direito, lá na faculdade. E enquanto estudante de Direito, eu já tinha ensinado oratória antes, mas nunca pensei, nossa, vou seguir essa profissão. Eu dei alguns cursos de oratória, até em Portugal, quando eu morei lá, muito no sentido de, poxa, eu vou testar. Até quando eu fiz esse curso de oratória em Portugal, eu usei o dinheiro para estender meu intercâmbio. Eu fui para ficar 6 meses, fiquei 1 ano. Então eu já tinha isso dentro de mim. Chegou em abril de 2021 e parece que o universo, eu acredito muito em lei da atração, mas algo foi plantado na minha cabeça, um insight. Me perguntei o seguinte, poxa, eu já sou bicampeão brasileiro de oratória, eu já ensinei oratória antes, e se eu fizer um curso online de oratória? Porque tava bem no boom do marketing digital, na verdade eu tava entrando atrasado, né, entre aspas, porque quem tava bem posicionado na pandemia, no marketing digital, cresceu muito, faturou muito. Nossa, bombou. Eu entrei em abril de 2021, tava ali no meio da pandemia, e a ideia foi o seguinte, cara, eu já tenho esse resultado. E se eu for lá pro digital em busca de outra fonte de renda? Só para aumentar o meu pé de meia. Não era para ser milionário, não era, eu vou ser a maior referência do país. Não, era literalmente... É tipo uma renda extra, né? Vamos lá fazer um negócio de boa. O que aconteceu? Eu fiz meu primeiro lançamento em abril de 2021. Isso foi uma coisa muito legal. A execução foi muito rápida. Eu tive a ideia em abril, aí comecei a produzir conteúdo em abril. Minha primeira live, meu primeiro carrossel, meu primeiro Reels, tudo foi em abril. Meu primeiro lançamento foi em abril, minha primeira venda foi em abril. Então, tipo assim, tudo é abril de 2021. E eu não tinha equipe, não tinha tráfego pago, foi tudo muito na louca, assim. E o que aconteceu? Eu tive um resultado pequeno, assim, se as pessoas forem ver os números, eu, sei lá, vendi 10 a 9,7. Então eu fiz R$1.000, sendo que eu paguei R$2.000 pra uma designer fazer as coisas. Então eu saí R$1.000 no prejuízo. Só que eu vi potencial, cara. Eu pensei assim e falei, nossa, durante um mês eu trabalhei 1 horinha por dia, tive esse resultado. 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira foi o poder da escala. Tá, eu vendi 10 a 9,7. Mas e se eu ficar tão bom nisso que daqui a pouco eu vendo 10 a 997. Aí eu já fiz 10 mil. E se eu vender 100 a 997? 100 mil. E se eu vender 1.000 a 997? Aí já é 1 milhão. Eu vi esse potencial e a outra coisa que me chamou a atenção foi, nossa, foi leve. Eu me diverti fazendo isso. Eu realmente curti fazer. Foi algo... Sabe quando você tá meio morto no seu trabalho, você não vê mais alegria e de repente você se envolve num projeto que te anima, de repente você tem um motivo pra ficar feliz, empolgado, e essa sensação me viciou. E daí eu tomei uma decisão que foi muito louca, mas eu atribuo o meu sucesso atual a essa decisão. E é aqui que a maioria das pessoas vai pecar. Porque para você, por exemplo, ser um empreendedor, eu não tô nem falando um empreendedor de montar uma empresa. Você montar uma ONG é você ter espírito empreendedor. Você subir ter uma carreira muito foda numa empresa é ser um intrapreneur, que o pessoal fala, que é empreender numa empresa. Então, um empreendedor é mais um estado de espírito do que exatamente abrir um CNPJ. Tem gente que abre um CNPJ, mas não tem espírito empreendedor. E daí, o que eu fiz? Em maio de 2021, eu resolvi sair da advocacia. E foi assim, a decisão mais difícil do mundo. Hoje eu olho pra trás e eu falo, como foi óbvio. Nossa, tinha que ter feito isso antes. Imagina se eu virei bicampeão brasileiro de oratória em 2019. Imagina se eu estivesse fazendo conteúdo e vendendo curso de oratória desde 2019. Na verdade, o primeiro curso de oratória que eu fiz presencial foi em 2016. Então imagina se eu estivesse fazendo online também desde 2016. Meu amigo, eu tava agora com 10 milhões de seguidores no iate, tá ligado? Eu tava muito bem. Mas daí o que aconteceu? Em maio de 2021, eu falei, algo aqui... Sabe quando você chega numa encruzilhada? O Flávio Augusto chama de ponto de inflexão, né? É aquele ponto da sua vida que você tem que tomar uma decisão. E dependendo da decisão, sua vida vai mudar completamente. Você vai pra cá, você vai pra cá. E nesse ponto de inflexão, eu poderia continuar na advocacia e, de repente, esse projeto de lado. Mas eu resolvi tomar essa coragem e falar, não, eu vou perseguir o meu propósito, eu vou seguir a minha intuição. E aí, eu lembro que um dos motivos quase que eu não saí do trabalho era porque eu não queria desagradar meu chefe. Porque eu tenho um negócio muito de ser leal a quem me ajudou. Se uma pessoa me estendeu a mão, eu não vou cuspir na cara dela. E esse cara em São Paulo, ele me trouxe de Natal, ele me contratou, ele me treinou. E qual é a minha cara que eu ia ficar assim, caramba, o cara me trouxe.
Ele me treinou e 3 meses depois eu desisto e deixo ele na mão. Eu ficava assim, sabe? Pô, sacanagem com o cara. Só que eu tive que sopesar. E chega um momento, e às vezes a gente coloca as prioridades dos outros na frente da nossa. A gente quer agradar a empresa, a gente quer agradar o chefe, quer agradar todo mundo, e a gente tá se matando. E eu comecei a olhar, e eu fiz, cara, literalmente, se duvidar, foi nesse caderno. Eu fiz uma lista de prós e contras. Tipo, cara, sair da advocacia, prós, contras. E eu lembro que tinha um ponto que foi o diferencial. Ficar ou não na advocacia. Aí tinha lá um ponto, cara, eu não tava feliz. E esse foi o principal pra mim. Aí foi uma conversa bem difícil. Eu tive que pedir pra Micarla, né, minha noiva, minha sócia, me dar um apoio. Eu falei, nossa, Micarla, por favor, não me deixa desistir dessa ideia. O grupo de apoio, né, é importante. E aí, simplesmente cheguei lá pro meu chefe e falei, chefe, olha, não sei nem como falar isso. Não tá rolando. Eu não me identifiquei e eu sinto muito que esteja assim a situação, mas eu realmente quero sair do trabalho. E, por incrível que pareça, ele recebeu bem, ele falou assim, Giovanni, tudo bem, acontece. Isso foi no início de maio, né, de 2021. Aí ele falou assim, eu só queria te pedir uma coisa. Será que você pode ficar até o fim do mês? Porque você sabe como demora pra gente achar alguém, treinar alguém, e se você sai agora, prejudica o direito dos clientes. Ele não podia me forçar a ficar, só que ele me pediu isso. Daí eu falei, é claro, eu não vou prejudicar alguém que me ajudou. Só que esse mês foi o mês mais longo da minha vida. Tipo, não passava o tempo, porque na minha cabeça eu já tava fora. E eu tava ali tendo que fazer aquele trabalho que eu odiava. Nossa, mais 2021 demorou pra sempre pra passar. Eventualmente passou. E em junho de 2021, lá estava eu trabalhando 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia no meu projeto. No que te fazia feliz, né? E daí, você deve pensar, nossa, foi aí que estourou. Ô Giovanni, antes de entrar nessa próxima fase da sua vida, acho que é muito forte o que você está falando, porque o meu público, né, tem muita gente que tem essa dificuldade para tomar essa decisão, que não está feliz no trabalho, e no meu público são pessoas que querem viver ajudando pessoas, né? Muita gente busca a hipnoterapia para trabalhar com aquilo que gosta, ajudando pessoas com uma missão mesmo, só que não está feliz. E aí elas simplesmente travam, e um ponto muito legal que você trouxe é da preocupação, né? Que a gente cria uma preocupação enorme sobre, nossa, e vai dar errado, e meu chefe vai fazer isso, e eu vou desagradar ele, e eu vou decepcionar as pessoas que gostam de mim, a minha família. Só que muitas vezes isso é só tá na nossa cabeça, né? Às vezes é muito mais simples como foi pra você, né? O chefe falou, não, tá tudo bem, só fica mais um tempinho aqui e resolve. Antes de você ir continuar a sua história, eu queria puxar um gancho aí que você trouxesse, mas antes só abrir um parênteses aqui para falar dos patrocinadores, né? Sempre bom. Sempre bom. Esse podcast aqui, ele é patrocinado pela Omni Brasil, que é o maior centro de formação de hipnoterapeutas do mundo. Então, se você... Do mundo? Do mundo hoje. Caraca, você tá boladão, viu? Agora a gente estancou. Então, se você quer trabalhar com a sua missão, ajudando pessoas e ganhar bem para fazer isso, busca lá a Omni Brasil, que os nossos consultores vão te ajudar a fazer uma consultoria gratuita para ver como que você pode fazer essa transição de uma forma tranquila, segura, feliz e com menos preocupação. Então, busca a gente lá. Então, Giovanni, só antes de você continuar a sua história, para dar uma dica para essa galera aí que tá em cima do muro e tá com medo, o que você falou da felicidade, né? Mas eu imagino que, mesmo você sabendo que estava feliz, você estava com medo, né? De avançar, ter a questão da família, como a sua família te apoiou, não apoiou os seus amigos, como que foi para você, de fato, falar, não dá mais, eu tomo essa decisão. E que dica você pode dar em relação a isso para as pessoas que não estão felizes tomarem essa decisão de mudar? Nossa, muito boa pergunta. Então vamos aprofundar nesse tema que a gente identificou com uma dor muito grande aí do pessoal. Então, galera, seguinte, primeira coisa que eu recomendo para você que quer fazer uma transição de carreira, para você que tá num trabalho que você não gosta, você de repente quer tentar algo novo, primeira coisa que eu recomendo é planejamento. Parece que eu meti o louco, né? De tipo assim, nossa, vou sair, decidi um negócio, no mês seguinte vou sair. Não é bem assim. É que eu falei por cima a história, agora eu vou aprofundar. Eu tinha na época, eu lembro que eu assisti, acho que uma live do Pablo Marçal, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, tenha mais de uma fonte de renda. Se você tem 2, você tem 1. Se você tem 1, você não tem nenhum. Por quê? Se você tem uma fonte de renda só, você coloca todo o seu futuro nas mãos de uma única pessoa. E daí imagina que essa pessoa te manda embora amanhã e você fica com as calças na mão? Como assim? E outra, você acaba tendo que engolir muito sapo e tolerar situações abusivas porque é um estado de necessidade. Caramba, você tem um filho, você tem conta pra pagar e você tem que
perdurar numa situação completamente tensa, porque você não tem opção. Então, o que é uma coisa maravilhosa de você fazer? Buscar outras fontes de renda. E eu segui esse conselho. Lá estava eu na advocacia, isso foi em 2020, e daí eu busquei a minha segunda fonte de renda. Como é que você faz? Não é pra você fazer 3 fontes de renda ao mesmo tempo. Fez uma, consolidou uma, vai atrás da próxima. E daí eu já estava trabalhando como advogado, já estava consolidado isso, vamos atrás de outra. Eu fui atrás de saber quais eram os meus talentos, o que eu sabia fazer. E como eu fiz 5 anos e meio de debate competitivo, é realmente um esporte internacional, poucas pessoas conhecem. É aquele negócio bem filme norte-americano, sabe? Equipe de debate de Harvard. Eu vivi esse mundo, eu ganhei prêmios internacionais, eu trouxe os primeiros títulos em espanhol para o Brasil, eu fui juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate em português e espanhol, então eu fui o único brasileiro a fazer isso. Então assim, eu tinha esse know-how. Aí o que eu tive de ideia? Eu procurei um trabalho de coach de debates internacional, que é uma profissão lá fora que no Brasil não tem, que é basicamente treinador de debates. Porque como é um esporte conhecido lá fora, tem professores desse esporte. Tipo um treinador do basquete é um treinador lá do debate. No Brasil não tem porque é um esporte novo. E daí eu comecei a procurar esse trabalho. Foi aí que foi perfeito eu saber falar inglês, tá, gente? Então, assim, estude inglês porque em algum momento vai surgir uma oportunidade. E surgiu essa oportunidade para mim de trabalhar numa empresa da China, home office, ensinando debate para crianças. E a aula era em inglês. Imagina, um monte de criança chinesa falando inglês, eu tinha que ensinar debate para elas. Eu fiquei 2 anos nessa empresa, foi super legal. E o mais legal ainda é que eu ganhava em dólar. Então, imagina, eu lembro que eu trabalhava 1 hora por dia, 5 horas por semana. 5 horas por semana, 20 horas no mês, e ganhava 5 mil reais. Então, assim, imagina aí, para você que talvez trabalha 10 horas por dia num trabalho para ganhar um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, eu tava trabalhando 1 hora por dia para ganhar 5 mil e era a minha segunda fonte de renda. E quando eu comecei a fazer esse tipo de dinheiro, e o mais legal ainda é que na época eu tava morando com os meus pais, né? Na época eu não pagava aluguel, então sobrava muita grana. E daí eu comecei a poder ter uma visão mais clara das coisas. De repente, eu olhei pro meu trabalho, que eu era advogado lá em Natal, e eu ganhava R$ 2.500. E eu olhei assim, poxa, eu tenho a minha primeira fonte de renda, que é R$ 2.500 trabalhando o dia inteiro. Eu tenho uma segunda fonte de renda, que é R$ 5 mil trabalhando 1 hora por dia. Essa aqui tá meio estranha, essa primeira. Eu vou tentar melhorar essa primeira. Aí eu comecei a mandar currículo para São Paulo, e eu fui contratado ganhando 3 vezes o que eu ganhava em Natal. Então olha só que interessante, por ter mais de uma fonte de renda, eu pude me dar o luxo de pensar assim, sabe? Isso é uma coisa. E quando eu cheguei em São Paulo, por que eu comecei no digital? Porque eu fui atrás da terceira fonte de renda. Olha só que interessante. E daí eu fui lá e fiz aquele lançamento, aquele primeiro lançamento que eu fiz R$1.000, mas era uma terceira fonte de renda. E daí com todas essas informações em mãos, eu falei assim, cara, existe aqui uma janela de oportunidade de eu sair da minha primeira fonte de renda, eu vou cortar minha renda pela metade, só que ainda assim, eu tenho a minha segunda fonte de renda que vai pagar as contas, enquanto eu faço a minha terceira renda vingar e virar minha primeira. Ou seja, isso que eu fiz de começar no digital em abril e sair em maio, é porque eu já tinha uma outra fonte de renda. Então, a primeira tarefa crucial é você buscar outra fonte de renda. Para você ter um mínimo de liberdade, de clareza. Senão você vai ficar sempre... Tem aquela frase clássica, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Já ouviu essa? Sim. Eu era essa pessoa, trabalhava demais, eu não tinha tempo de ganhar dinheiro. Hoje em dia, meu Deus, a gente vende todo dia os cursos aqui no automático, o curso gravado. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E daí você tá pensando, nossa, Giovanni, que coisa egoísta. Não, pelo contrário. A gente tá fazendo um serviço foda que pessoas com um poder aquisitivo que você não é milionário, mas você pode contratar um curso foda por um preço pequeno, porque é gravado, e aí você vai ter uma transformação, você vai melhorar a sua comunicação. Então, isso é empreendedorismo, é você gerar valor para as pessoas. E aproveitando, né, quem ainda não conhece os cursos do Giovanni, eu sou um dos alunos, eu já fiz vários cursos dele, inclusive desses gravados, então vai lá no Instagram dele, já dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Bom, que honra. Inclusive, vou aproveitar então, dar um presente pro pessoal, né? Poxa, você tá falando aí pro pessoal ir pro meu Instagram, não podia deixar você aqui ser um presente. Ó, gente, todo mundo que for, pode até pôr na câmera geral, o pessoal ver aqui, ó, Mentes Poderosas. Todo mundo que for lá no meu Instagram e comentar #poderosas. Coloca aí, #poderosas no meu direct, @elprofessor da oratória, ELP é o primeiro que aparece, e daí eu vou te mandar um curso gratuito de oratória de mais de 50 horas de duração. Então vai lá, se diverte, presente pra você que tá aqui assistindo o podcast do Michael. Caramba, hein? Poderoso, literalmente. É, mente poderosa.
Então a primeira coisa é você ter planejamento. A segunda coisa é você ter coragem. O que acontece? Às vezes, já começa que a galera não tem o planejamento. Então você não vai nem precisar da coragem, porque você não tem um plano. E nisso, antes mesmo de chegar na coragem, tem a questão de saber onde você quer chegar. Tem muita gente que tá perdida. Se você chega lá pro brasileiro médio, pergunta na rua, tá andando na rua, pergunta: onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer conquistar na sua vida? A pessoa tá perdida, ela não sabe o que ela quer fazer. Então, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não fui eu que falei essa frase, foi o Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas. Então, primeira coisa é você se planejar. E daí tem um hack legal, que isso eu gosto muito de beber lá do livro do Napoleão Hill. Lá no livro Mais Esperto que o Diabo, ele faz meio que um diálogo com ele mesmo, no futuro. Eu gostei dessa filosofia. O que eu recomendo pra todo mundo que tá assistindo esse podcast? Simplesmente fecha o olho. E deve ter alguma coisa de hipnoterapia envolvida nisso. Mas você fecha o olho e você imagina você daqui a 5 anos na sua versão ideal. Então, tipo assim, cara, vamos lá, eu fecho o olho aqui, qual que é o Giovanni ideal? Como é o físico dele? Não, ideal. Ideal significa sem limites. Pode sonhar à vontade, eu não tô falando pra você se limitar. Então, cara, o Giovanni ideal, ele é shapeado, ele tem uma saúde de ferro. O Giovanni ideal de daqui a 5 anos, ele é multimilionário, quiçá bilionário, ele é poliglota, ele tem muitos amigos verdadeiros, ele tem um relacionamento saudável, ele é um pai presente, ele tem um relacionamento maravilhoso com a família dele, ele mora numa casa que é assim, ele tem um carro que é assim. Então pronto. Você fez essa visualização. Aí o segundo passo é maravilhoso. O segundo passo você faz assim: o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, por exemplo, o Giovanni de daqui a 5 anos é poliglota. Então significa que ele fala inglês. Como é que tá o meu inglês? Tá fluente? Não tá fluente. Então passo 1, entrar num curso de inglês. Então a primeira coisa é você saber onde você quer chegar, e daí você vai definir os passos para chegar lá. É como se fosse uma escadinha. Você quer chegar aqui, daí você quebra esses passos e vai conquistando um por um até você chegar lá. Depois que você fizer esse exercício, fizer esse planejamento, é importante você colocar uma data para as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo no Instagram: saia da casa dos seus pais. Isso de vez em quando viraliza, o pessoal fala: nossa, Giovanni, você é muito elitista porque o aluguel no Brasil é muito caro, nem todo mundo consegue sair da casa dos pais, tudo mais. Eu não tô falando pra você sair agora do nada sem nenhum apoio e passar fome. Eu estou falando, você deveria focar em o mais cedo possível sair da casa dos seus pais. Por que eu digo isso? E tem gente que... Eu não tô falando você de 15 anos. Tô falando você maior de idade. E principalmente se você tem, por exemplo, mais de 25. Tem gente com mais de 30 que mora. Aí tem gente, muita gente fala: mas eu cuido da minha mãe porque ela é doente, não sei o quê. Cada caso é um caso. Mas, em regra geral, o que acontece quando você sai de casa? Isso é uma verdade que algumas pessoas precisam ouvir. Você vai assumir mais responsabilidades e você vai começar a ter uma energia que você nem sabia que você tinha. E aquilo que você pensava que seria um gasto, eu vou pagar X de aluguel e vai acabar com tudo. Não, na verdade, por ter que pagar o aluguel, você vai usar toda a sua criatividade para aumentar suas fontes de renda e ganhar muito mais dinheiro. Sem falar que você evolui enquanto pessoa. Imagina, você tem que pagar suas contas, você tem que arrumar sua casa, você é dono do seu próprio nariz, então tudo isso vai fazer você ter mais autorresponsabilidade. Só que as pessoas falam: mas Giovanni, eu não tenho dinheiro agora para sair da casa dos meus pais. Coloca uma data. Por que você não assume um compromisso com você mesmo? Anota assim: daqui a exatamente 1 ano, 365 dias, eu vou sair da casa dos meus pais. O que eu preciso fazer para sair da casa dos meus pais? Eu quero ter 10 mil na reserva de emergência. Eu quero estar ganhando pelo menos X mil reais por mês. Beleza, o que eu preciso fazer para ganhar X mil reais por mês? Eu vou fazer 3 fontes de renda. Qual que vai ser a minha primeira, minha segunda, minha terceira? E vai atrás. Só que você tem que ter esse planejamento e tem que ter uma data. Senão você fica na zona de conforto para sempre. A minha vida mudou completamente quando eu me mudei da casa dos meus pais. Por isso que eu dou esse conselho. Eu queria ter saído antes. Porque se eu tivesse saído antes, eu teria acelerado antes. Essa é a primeira coisa. E depois, e aí vem, acho que talvez o mais difícil. Porque uma coisa é você saber onde você quer chegar, uma coisa é você se planejar. Agora, outra coisa é você ter coragem de executar. Muita gente gosta de brincar com nós que ensinamos coisas no digital. Você, por exemplo, você fundou a maior escola de hipnoterapia do mundo e você forma hipnoterapeutas. E tem muita gente que chega até você, às vezes está num trabalho que não gosta, ganhando pouco, e de repente descobre um trabalho que gosta e ganha muito.
Então a pessoa mudou completamente de vida, né? Então quando a gente fala esses conteúdos na internet de, cara, você pode mudar sua vida, você pode ganhar mais dinheiro, sendo mais feliz e ajudando os outros, tem muita gente que fala assim, ai, mas isso é coisa de coach, os coaches achando que é tudo fácil. Sendo que, cara, a gente tá dando esses conselhos aqui literalmente porque a gente aplicou isso, funcionou, a gente vê todo santo dia as pessoas se transformando. Então, em vez de você ter um preconceito com isso, você deveria, na verdade, tentar testar. Testa, né? Porque o máximo que pode acontecer é você continuar na mesma vida que você tem. Mas e se por acaso der certo e você tá daqui 2 anos ganhando 10 vezes o que você ganha hoje, com mais tempo, com mais saúde? Isso é muito foda. Só que daí tem o clássico. Nossa, tem um vídeo que eu gosto muito de falar que é o 4 livros para ler e ficar rico. Eu falo quais são os 4 livros para ler e ficar rico. Aí o pessoal gosta de comentar assim, descobriu a fórmula para acabar com a pobreza. É só ler esses 4 livros. Se fosse fácil assim, todo mundo era rico. Mas essa é a grande diferença. O conhecimento, ele está aí, ele está disponível. Hoje, com a era da internet, isso já se popularizou. É só você saber seguir as pessoas certas, ler os livros certos. Mas nem todo mundo aplica. Isso é a maior verdade do mundo. Eu posso chegar aqui e te dar o passo a passo para você ganhar 100 mil reais nos próximos meses. Só que nem todo mundo vai aplicar. Então essa é a diferença de quem vai prosperar e quem não vai prosperar. É quem realmente vai ter a coragem de colocar a cara a tapa. E tudo isso que eu fiz, Michael, isso é realmente um ponto que eu tenho que tirar o chapéu pra mim e eu tenho que abraçar o Giovanni do passado e assim, agradecer pra ele. Porque ele teve muita coragem. Eu gravei um vídeo, depois eu te mando esse vídeo, você vai gostar. Eu sou muito grato a mim por ter gravado esse vídeo, então eu vou te dar essa dica. Grave esse vídeo. Eu gravei um vídeo que foi uma carta pro Giovanni do futuro para eu assistir de novo quando eu tivesse feito meu primeiro 6 em 7. Que é 100 mil em 7 dias, né? 7 dias. É um lançamento de 6 dígitos. Porque hoje, caramba, 6 em 7, a gente na verdade faz 6 faz 6 toda hora, até com produto perpétuo. Então não precisa nem tipo do lançamento em si pra fazer 6 dígitos. Mas quando a gente tá no início, tudo que a gente quer é o 6 em 7. O 6 em 7 parece uma coisa muito inalcançável. E a gente olha assim e fala, nossa, se eu fizesse 100 mil, um lançamento de 100 mil reais, caraca, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Todos os meus problemas estariam resolvidos. Meu Deus, tudo que eu quero é um 6 em 7. E aí eu gravei esse vídeo, 5 minutos, eu olhando pra câmera e parabenizando o Giovanni por não ter desistido e ter conseguido esse 6 em 7. E eu descrevia como estava a minha vida na época. Quando? Isso foi em maio de 2021. Maio de 2021. E o meu primeiro 6 em 7 foi em novembro de 2022. Então, 1 ano e meio depois. E o que aconteceu? Cara, eu descrevi a minha vida, né? O que eu tava vivendo e o que eu tava sentindo. Isso é muito legal de você fazer. Porque quando... Você pode até perceber que isso acontece, Michael. Quando a gente muda de vida, de repente a gente nem consegue lembrar direito como é que era antes. Verdade. Eu tenho esse vídeo aqui mostrando... Quando eu saí da advocacia e entrei no mundo do digital, eu estava completamente inseguro. E eu falei, olha, eu larguei meu trabalho ontem, eu não sei se vai funcionar, eu tô completamente perdido, eu tô te dando parabéns aqui, porque você não desistiu, você conquistou tudo que você conseguiu, parabéns, porque agora eu tô super perdido, não sei o que eu faço. E daí, cara, você olhar pra trás e falar, caramba, mesmo eu perdido, mesmo eu inseguro, morrendo de medo, chorando, deu certo, entendeu? Por quê? Coragem. E sabe o que é legal dessa técnica aí? Eu já indico todo mundo fazer isso, né? Explicando um pouquinho tecnicamente como que isso deixa as pessoas mais felizes, né? Porque... como você falou, a mente se acostuma, né, ao resultado que você tem, acostuma às novas amizades, ao novo trabalho, ao novo dinheiro, você muda o seu padrão de vida e passa alguns dias, algumas semanas, aquilo é o seu natural. Então, se você não olha para trás e vê tudo que você alcançou, os problemas continuam, só que é outros problemas, né? Problemas novos. Aí você, daqui a pouco, já tá achando ruim. Que droga, tô pagando muito imposto. Tá pagando muito imposto. Ou só tá fazendo 6 em 7, o fulano ali já tá fazendo 7 em 7. Só fiz 500 mil nesse lançamento, que saco. Só que começa a ter vários outros problemas e a gente deixa de ser grato. E quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente alcançou, os micros resultados ou macros resultados que a gente alcançou, a gente consegue ser grato. E a ciência já explica isso, quando a gente é grato, a gente libera vários hormônios que fazem nós ficamos mais motivados, diminui o nível de estresse, nível de cortisol. Que legal. E então a gente consegue produzir mais e produzir ainda mais resultados. Então não é só para você ser mais feliz, mas é também para você produzir mais resultado, a questão da gratidão. Então fazer esse exercício é sensacional. Eu não tinha feito no passado, mas eu vou fazer hoje esse vídeo pro Michael daqui 5 anos, que com certeza vai estar muito melhor.
Bom, o Michael daqui a 5 anos, meu amigo, vai estar com jatinho, você não tem noção. E eu lembro que eu demorei... Na verdade, demorou 1 ano pra eu contar pra minha mãe que eu tinha saído do emprego. Tipo assim, eu saí da advocacia em maio de 2021. Eu só fui falar pra ela, tipo, acho que em 2022, porque os meus pais, como eles lidaram com muita escassez financeira, lidaram com muito desemprego, eu sabia que eles iam se preocupar muito se eu falasse, então, mãe, eu larguei tudo, sabe tudo aquilo que eu estudei e tudo mais? Pronto, eu larguei tudo e vou tentar um negócio novo aqui. Eles iam ter um infarto, entendeu? Então, o que eu fiz? Nossa, advocacia, ó, tá super massa, sabe? Eu nem contei pra eles. Depois que as coisas começaram a dar mais certo, que eu tive mais resultado, e daí eu cheguei e expliquei pra eles como é que tava acontecendo, mas realmente eles já viam também que eu tava mais feliz, que eu tava prosperando mais. Então, eu quis poupar eles desse estresse. Mas daí, quando eu comecei no digital, cara, foi muito louco, porque... Por isso que esse tema, né, desse podcast é mentalidade, por isso que esse podcast chama Mentes Poderosas. Porque eu não estaria aqui... Eu era bicampeão brasileiro de oratória, só que eu não estaria aqui se não fosse mentalidade. Primeiro que a mentalidade podia ter me boicotado logo de não sair do trabalho, de não achar que eu era capaz, de não ter coragem, de ter medo de julgamento, que é uma coisa que eu quase... não saí do trabalho por causa disso. Porque além da pressão de será que eu consigo? Tinha muito negócio de caramba, e eu ouvi pessoas falando isso. O Giovanni tinha uma carreira brilhante no direito, ele abandonou tudo pra virar coach e vendedor de curso. E daí, de repente, eu que tinha um resultado foda, que outras pessoas olhavam, caramba, ele foi o melhor da turma dele. Ele tem uma trajetória bacana. De repente, ele tá fazendo live pra 5 pessoas. De repente, ele tá fazendo conteúdo estranho. O design nem é tão bom e tem 5 curtidas. Poxa, ele largou tudo pra passar vergonha no digital. E tem muita gente que não começa no digital por causa disso. Por causa de medo de julgamento e vergonha de querer agradar um monte de gente que não vai pagar suas contas. Inclusive, e vergonha de ser pequeno também, né? Como se todo mundo... Como se tivesse gente que já tivesse começado grande, né? Ah, passei por isso também. Como que foi isso? Você não tinha medo de julgamento ou você superou o medo de julgamento? Eu tinha o medo de julgamento, só que é aquilo lá, a gente tem que colocar na balança. Eu falei assim, ó, eu sempre fui uma pessoa que gosta de pensar no longo prazo, definir um objetivo. O que eu tenho que fazer para chegar lá? É isso? Então eu vou fazer. Ponto. Quando você tem essa visão de longo prazo, tudo fica mais claro. Então a minha visão de longo prazo é, eu quero fazer o 6 em 7. Eu quero ter 1 milhão de seguidores. Eu já o perfil que eu tenho hoje, eu visualizei no primeiro dia que eu fiz o conteúdo, que eu comecei a produzir conteúdo. Então eu falava, cara, qual que é o processo pra gente chegar aqui? Tem que produzir conteúdo, demora pra você viralizar, tem que fazer live, as primeiras lives são pra poucas pessoas, mas o que me confortava era confiar no processo, era saber que fazia parte. E saber também que ninguém nasce grande, absolutamente ninguém. Por exemplo, ó, vamos fazer aqui um exercício. O Michael, nesse momento, eu vi o Instagram dele antes de entrar aqui. O Michael tá com 15 mil seguidores. Hoje é dia 27 de setembro de 2023. Comenta, eu quero que você faça isso, você que está vendo no YouTube, ou se isso aqui virou um corte no Instagram. Comenta aqui quando que você está vendo isso e quantos seguidores o Michael tem agora. Pra você ver que, velho, talvez você já esteja na fase que o Michael tá com 1 milhão de seguidores. Só que, literalmente, esse podcast está sendo gravado com ele com 15 mil. Então, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. E eu, inclusive, tinha um bloqueio de querer comparar o meu capítulo 1 com o capítulo 40 dos outros. Eu quase não comecei a produzir conteúdo de oratória porque eu falava assim, nossa, mas olha esse player, que ele tem 200 mil seguidores. Ele tem 300 mil seguidores e ele é verificado. E ele tem já milhares de alunos. Pra ele é mais fácil fazer, né? Já tem tantos seguidores. Não, e eu pensava assim, eu não vou nem alcançar. Não vou nem começar, porque olha onde ele tá. Eu quase me boicotei. Aí hoje, somando todos os meus concorrentes, não dá os seguidores que a gente tem. Então, só que eu quase não comecei. Então a gente não pode ficar olhando pros outros. Quando a gente começa a olhar pra gente, claro que você vai fazer benchmarking, vai ver os conteúdos mais virais dos seus concorrentes pra modelar e aprimorar. Tudo isso a gente faz. Mas não é ficar se comparando no sentido de, caramba, não vou nem fazer porque já tá fazendo. Pelo contrário, eu uso de inspiração. Meu amigo, se alguém chegou ali, eu consigo. É possível, né? Se alguém chegou ali, é possível. Eu penso assim com bilionário. Eu não sei você, mas eu tenho o objetivo de ser bilionário. Aí eu olho assim, velho,
Não teve gente que conseguiu saindo do absoluto zero? A pessoa não tinha uma família rica, mas ela foi lá e por meio de, por exemplo, empresas fodas que ela criou, ela virou bilionária. Se ela conseguiu, eu também consigo. Porque o bilionário não é nenhum super-herói. Ele é igual a mim, ele tem o mesmo cérebro que eu. Então se ele fez, eu também consigo, é só eu querer. Eu sou muito assim. Aí tem muita gente que vai olhar, ai, muito tópico, o capitalismo não funciona assim, pra uns tem muito, outros tem que ter pouco. Beleza, cara, essa é a sua mentalidade. Eu prefiro acreditar que a gente vive num universo de abundância, que tem mais do que o suficiente pra todo mundo, se você transformar a sua mentalidade e fizer o que é necessário. O problema é que a maioria das pessoas não tem mentalidade. Ah, Giovanni, você é uma pessoa iluminada que hoje tem esse dom? Não. Eu, em 2016, olha que louco, estava em Portugal, no intercâmbio. Foi quando eu comecei a abrir um pouquinho a minha cabeça. Não completamente, mas foi quando eu, de repente, vi que o mundo era maior, que eu vi que eu podia mais, sabe? Eu lembro que em 2014, 2015... eu tava, esse termo é muito pesado, mas eu vou usar aqui na falta de um melhor, comendo pão que o diabo amassou. 2014, 2015, eu tava pegando 6 ônibus por dia, tava morando numa rua de terra, extremamente perigosa, a 1h30 da universidade. Eu realmente vivi uma situação muito ruim, muito, assim, desgastante. E eu podia olhar, assim, essa situação e falar, cara, olha esse playboy que tem carro e mora do lado da faculdade. Pra ele é muito mais fácil, então é óbvio que ele vai ser melhor que eu. Podia olhar nesse sentido. Ou então eu podia usar de motivação. Eu preferia a segunda opção. Eu falei assim, cara, mesmo sendo mais difícil pra mim, eu vou ser o melhor aluno da turma. Porque eu tenho muito isso de até onde eu consigo, se eu me esforçar realmente. E aí eu estudei muito. Mas, cara, eu estudei tanto. Era tipo assim, cara, tem prova hoje, eu acordo 2 horas da manhã e começo a estudar. E eu consigo uma média de 9,6, que era uma coisa assim muito difícil numa faculdade, e eu consigo uma bolsa de intercâmbio. E como eu era meio pobre assim, eu não tinha grana pra nada, de repente alguém chegando e te dando 16 mil reais pra você estudar onde você quisesse, cara, mudou minha vida. E daí eu falei, vou pra Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, cara, de repente eu tava estudando na Universidade de Coimbra, que tem mais de 700 anos, é mais velha que o Brasil. De repente eu tava convivendo com muita gente foda, cara. Era muito legal. E a mudança de ambiente é tão importante pra gente fazer coisas novas, que foi quando eu comecei a ensinar oratória. Olha que louco, o universo ele já tinha me apontado pro caminho certo. Eu cheguei ali em Coimbra e me veio um insight. E outra, eu não era bicampeão brasileiro de oratória. Qual que era a experiência que eu tinha na época? Eu tinha feito 2 anos de teatro no ensino médio, tinha feito um curso de oratória como aluno, pagado pra fazer, e tinha ganhado um campeonato de debates local. Foi o primeiro campeonato potiguar de debates lá no Rio Grande do Norte, eu ganhei. Com esses 3 pontos, estudante de direito, eu cheguei lá em Coimbra e falei, pessoal, curso de oratória aqui em Coimbra, e aí, quem quer? 5 euros, tipo, baratinho. 5 euros era o quê? Uns 30 reais hoje? 30 conto. Cara, lotou em 24 horas. E daí eu olhei assim, caraca, isso aqui tem potencial. Aí eu fiz 6 edições desse curso, foi aumentando o preço, chegou a custar 20 euros, que seria tipo uns 100 e pouco reais. E eu estendi meu intercâmbio com isso. Só que, cara, olha o poder de você mudar de ambiente. Porque isso te dá novos estímulos, você tem novas ideias. Eu lembro como se fosse ontem, eu tava lá em Coimbra, eu tinha um caderninho e eu tava com o dinheiro contado. E daí eu pensando assim, cara, formas de ganhar dinheiro, brainstorming, tipo, cara, o que eu consigo fazer aqui? Um curso de oratória, talvez, fazer não sei o quê. Eu tentando conseguir isso. Mas daí, resumindo, eu tinha essa situação completamente dificultosa e consegui reverter. Eu gosto muito de falar pro pessoal tomar cuidado para não ser reativo e começar a ser proativo. Isso é uma coisa muito básica. Todo mundo que começa a estudar mindset, mentalidade, entende sobre mentalidade fixa, mentalidade de crescimento, talvez seja já arroz com feijão para você que tá vendo aqui. Talvez você esteja vendo isso pela primeira vez, então cabe comentar. Basicamente, mentalidade fixa, aquela coisa de eu nasci assim, vou morrer assim, não consigo aprender novas habilidades, eu tô quase que destinado até a vida que eu tenho e vou continuar na merda, basicamente isso. Mentalidade de crescimento é assim, nossa, eu entendo que eu sou uma pessoa muito abundante, que meu cérebro é incrível e que se eu for atrás das referências certas, do conhecimento certo, eu consigo ampliar os meus conhecimentos, meus resultados e realmente não tem limite onde eu consigo chegar assim. E eu gosto muito de ter essa mentalidade de crescimento. E voltando então para a questão de reatividade e proatividade. A pessoa reativa, ela sempre terceiriza a culpa dela não poder fazer as coisas. Então ela fala assim, e você vê isso na hora de, por exemplo, quando eu vou vender meu curso, às vezes eu ouço assim, não, eu até queria,
mas eu não tenho dinheiro. Eu até queria, mas não tenho tempo. E daí a gente tem que dar uma... Isso é técnica de vendas também, né? Quebra de objeção. Mas a gente tem que dar um sacode na pessoa e falar, não, como assim não tenho tempo? Deus, quando te criou ali, ele falou, todo mundo vai ter 24 horas, mas você vai ter 8 horas, porque eu não gosto de você. Não, todo mundo tem o mesmo tempo. Steve Jobs, Elon Musk, o Leonardo da Vinci, todo mundo teve as mesmas 24 horas. Não é questão de falta de tempo, é falta de prioridade. Se você quiser, você consegue. Mesma coisa com dinheiro. Aqui eu vou ser um pouco radical, tá? Eu vou falar umas coisas que pode chocar algumas pessoas. Vamos lá. Vamos supor que você tivesse a chance de comprar um curso que ia mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Cara, isso aí tem todos os conhecimentos necessários para você absolutamente mudar seus resultados. Você vai ficar irreconhecível de todos os pontos de vista, inclusive financeiro, daqui a um ano. Esse curso custa R$ 997. R$1.000. 10 de 9,7 se você parcelar. A maioria das pessoas no Brasil vai falar, tá caro, não tenho dinheiro. Sendo que, se você usar a sua cachola e você falar, cara, é uma prioridade, eu assumo o compromisso de mudar minha vida e eu vou fazer o que for necessário, você começa a achar soluções. Então é uma solução bem simples. Vende a porra do videogame. Tu não tem? Você é um cara... Você não tem um videogame? Sabe onde esse videogame tá te levando? Lugar nenhum. E se você pega esse videogame e você vende? Pronto, vendeu, achou R$1.000, comprou o curso. E daqui a um ano você tá com a vida diferente. Aí você pode até comprar um videogame se você quiser. Se você quiser. Mas primeiro você resolve sua vida. Ou quer uma outra solução radical? Vende a TV. Sabe onde que ficar assistindo televisão aberta vai te levar? Pra nenhum lugar. Você vai ficar assistindo reality show, vai ficar assistindo jornal cheio de desgraça, vai ficar assistindo novela, que fica programando somente pra odiar rico, basicamente. Você sabe como é, né? A novela do... Pô, a novela é assim, né? A risada do rico é... Aí é sempre assim, né? Tem o Paulo pobre e o Paulo rico. Aí tem lá a Josicleide, que é a empregada da rica. E daí a rica fica toda hora, a madame, maltratando a Josicleide. Aí, o que acontece no final da novela? A rica vai presa, aí você comemora, né? Rica safada, foi presa. Só que daí a Josicleide ganha na loteria e fica rica. E daí você comemora. Então, uma mensagem ambígua que colocam na cabeça da pessoa, que ao mesmo tempo, todo mundo quer ser rico. Que é uma forma de hipnose isso aí que a TV faz, né? Me explica mais aí. Né? Me explica mais. Isso que... primeiro, o que é hipnose, né? Pra quem tá vendo a primeira vez aqui. Hipnose é simplesmente uma forma de você colocar uma sugestão na sua mente subconsciente. Então, a TV, quando a gente vê um filme, por exemplo, tudo aquilo é mentira, é ficção. Só que mesmo sendo ficção, sabendo que é um teatrinho, você se emociona, você ri, você chora com algo que não é verdade. Ou seja, você deixou algo que é mentira entrar na sua mente emocional. E nesse momento que entra na mente emocional, ficou lá dentro e a sua vida vai ser controlada através das suas emoções. Porque a gente fala que é ser racional, mas de fato a gente não é ser racional. A gente é um ser emocional que justifica as nossas ações emocionais com a razão. Só isso que a gente faz. Então, a gente não é um ser racional que às vezes se emociona. A gente é um ser emocional que às vezes pensa, né? Que às vezes pensa. Então, esse exemplo que você deu quando as novelas estão fazendo isso, ou um filme, mostrando que os ricos são os malvados e os pobres são os bonzinhos, estão hipnotizando você, ou seja, botando lá na sua mente emocional que, olha, você, Giovanni, tem que se sentir bem com as pessoas que não têm dinheiro e se sentir mal e culpar as pessoas que têm dinheiro. E isso naturalmente vai afastar você, vai afastar todos nós da riqueza e nos aproximar da pobreza. E aí entra várias teorias, né? Por que a política, a mídia faz isso, né? Para controlar a massa e tal, que acho que não faz sentido entrar aqui. Mas a dica de vender a televisão, de não assistir televisão, nem para comprar curso, óbvio, comprar curso é melhor ainda, mas só de você não ter, isso já vai deixar sua mente mais saudável. Muito bom. E eu tô dando algumas soluções bem básicas, tá, gente? Tipo assim, vender uma TV, vender um videogame. Mas o Pablo Marçal, por exemplo, que faz uns pitches mais agressivos. O cara é tão forte ali de persuasão que ele convence gente a vender carro, a vender sofá. Tipo assim, cara... Mas realmente, o grande mérito do Pablo Marçal é ele conseguir colocar as pessoas em movimento. Tipo assim, cara, acorda pra vida, faz alguma coisa. Então é isso, cara. Se você parar... Se você sair dessa situação de vítima, de reatividade, de eu até queria, mas não consigo, quando você fala isso, você tá te desempoderando. Você fala, eu não tenho poder de mudar minha situação. Mas quando você simplesmente muda essa mentalidade e começa a falar, tudo bem, eu quero isso aqui. O que eu preciso fazer para conseguir? Você vai ver
que até mesmo o universo vai conspirar a seu favor. Eu lembro que... Só um comentário, quando as pessoas falam e ficam nessa posição de vítima, que se não estão priorizando, no fundo elas não estão priorizando elas mesmas. Porque se você falou um custo de R$1.000, se de repente alguém bate lá na porta delas e fala que acha um crime que ela cometeu, que ela nem sabia, algo que ela fez sem querer, mas não importa, é um crime, você vai ser preso. E ficar 6 meses preso ou 1 ano preso, e a fiança é você pagar R$1.000. Imediatamente, qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, acredito que ela vai dar um jeito de arrumar esses R$1.000 pela liberdade dela. Porque se ela ficar presa por 1 ano, por 6 meses, ela vai perder a vida dela, vai perder tempo com a família, vai perder o próprio emprego. Agora, por que para a nossa liberdade a gente dá um jeito de arrumar R$1.000? Agora, para ser o nosso eu do futuro, que vai ganhar mais dinheiro, que vai ter uma saúde melhor, vai ter relacionamentos melhor, por que para esse eu do futuro não vale R$1.000? Ou seja, a gente não está priorizando quem a gente de fato quer ser, não está priorizando os nossos sonhos. E às vezes coloca um combo na balada no lugar, né, disso. Pois é. Aí, não tenho dinheiro pro curso, mas pra roupa cara, pra balada tem. E nada contra roupa cara, tá, gente? Hoje, graças a Deus, a gente consegue, inclusive, ter roupas de marca, mas é uma coisa que é um outro nível de jogo, que é você usar isso pra ter acesso. Por exemplo, no próximo passo é ter um Rolex. Giovanni, você vai ter um Rolex só pra falar que você é o bonzão? Não. É porque quando você tá lá numa negociação, quando você tá lá frequentando espaços com milionários, com bilionários, eles te julgam da cabeça aos pés. Ele vai te olhar assim e inconscientemente ele vai falar, você é da minha tribo ou não, por causa dos símbolos que você tá vestindo. Então a gente tem que começar a desbloquear isso, porque a galera adora pensar assim, né? Eu não gosto dessas coisas de status, eu não gosto dessas coisas de coisa cara só pra aparecer. Mas não é só pra aparecer, é pra você conseguir acessar novos espaços e isso ter um retorno. Não é simplesmente de torrar dinheiro. Se você compra sem intencionalidade, aí realmente, olha, eu não recomendo. A Micarla, por exemplo, ela tem uma bolsa da Saint Laurent de R$20.000. Por que ela faz isso? Porque quando ela vai num jantar de networking só com mulher de político, as mulheres estão com uma bolsa de R$100.000 da Hermès. Ela tem que estar no mínimo com uma Saint Laurentzinha ali pra falar, tô no game. Se ela tiver com uma bolsa aleatória, não vai rolar. E parece besteira, mas a galera repara. Mas isso já é outro nível. Eu lembro que teve uma vez que eu fui comprar um mastermind, né? Era um mastermind. Eu não tava tendo resultado na época. Até tava, mas tipo assim, eu tava no começo do professor. Isso foi lá em janeiro de 2022. E ele custava R$15.000. E eu lembro que quando foi feito o pitch, né? Eu falei, cara, eu quero isso aí. Só que eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu pensei automaticamente. Só que como eu já estava nesse processo de desbloqueio, eu pensei assim, eita, eu identifiquei, acabei de ser reativo. Não, vamos mudar aqui o mindset. Tá, eu quero esse mastermind de R$15.000, o que eu preciso fazer para entrar? E daí automaticamente veio a solução. Na época, minha mentoria individual de oratória, que você sabe quanto é hoje, era R$1.000. R$1.000. E daí eu falei, vou vender 15 mentorias em uma semana e vou fazer esses R$15.000. E daí, cara, entrei na mentoria sem ter o dinheiro suficiente para pagar. Só que daí eu corri e fiz esse dinheiro. Porque eu realmente me coloquei em movimento. E daí foi muito interessante. Depois esse mastermind nem foi grande coisa. Só que pra mim foi uma transformação muito grande. Porque eu pensei assim, caraca, eu não tinha 15 mil e eu fiz 15 mil. Então se eu fiz 15 mil, eu faço 100. Se eu faço 100, eu faço 1 milhão. Eu desbloqueei em mim esse negócio de, cara, eu consigo o que eu quiser se eu me dedicar. Então saia da reatividade e comece a ser proativo. Nossa, poderoso isso, em ser proativo. E você comentou de vender carro. Como que a gente precisa mudar as nossas crenças, né? Porque eu também tinha um pouco de crença de, nossa, mas se a pessoa não tem dinheiro, eu não vou ficar insistindo, eu não quero ser aquele vendedor chato. Eu tinha crenças sobre vender, né? Sobre ser algo ruim vender. Só que na primeira vez que eu ouvi a história de uma pessoa que hoje é uma hipnoterapeuta, né, de sucesso, que ela não tinha dinheiro, mas ela queria muito essa profissão e ela vendeu o carro dela para fazer a nossa formação, né? A gente tem uma formação profissionalizante, que já é um ticket mais alto, ela teve que vender o carro. E eu soube só depois. E aí isso faz uns 5 anos já. E aí depois ela falou que foi a melhor coisa que ela fez da vida dela e tal, que ela tava feliz e tudo. E ela contou a realidade dela. Ela não tinha realmente dinheiro porque ela
estava desempregada, a esposa estava desempregada também e tinha um filhinho pequeno para criar. Só que ele pensou, poxa, mas é a solução da minha vida isso aqui. Se eu acredito, eu vou dar um jeito. Exatamente como você falou. Então, vendeu o carro, fez lá o processo todo, fez todos os cursos que precisava e depois mudou completamente de vida, passou a ganhar 3, 4 vezes mais do que ganhava no emprego anterior e hoje vive bem com a família, financeiramente bem, fazendo aquilo que gosta, feliz. Depois que eu vi esse caso, aí eu vi, isso aqui é importante para vocês que têm crença de venda, que tem medo de vender, de oferecer seu serviço, oferecer seus cursos. Depois que eu vi a história dessa pessoa, eu falei, caramba, eu tô sendo egoísta, não dando o meu máximo para fazer a pessoa comprar. Porque se eu acredito no meu produto, se eu sei que ele pode realmente transformar a vida de alguém, eu preciso dar o meu máximo porque a outra pessoa ela não sabe quanto eu sei que meu produto é bom. E depois disso, eu orientei minha equipe, eu mesmo comecei a vender mais e falando, olha, você não tem dinheiro? Não, mas o que a gente pode fazer para você arrumar esse dinheiro? E qual que é a sua opinião de quem fala assim, cara, eu quero muito, mas não tenho dinheiro, me dá de graça, depois eu pago? Quem vem assim, o que você pensa sobre isso? Olha, primeiro, antes de comentar sobre isso, que isso é uma crença interessante, eu quero comentar sobre as pessoas que vendem o carro, fazem alguma coisa para conseguir o dinheiro. Essas pessoas, por elas serem proativas e terem essa mentalidade, essas são as que mais têm resultado. Verdade. Porque é o que você fez na sua carreira, né? É o que você fez na sua vida. Parar de desculpa, né? Não tinha e desculpa, começar a fazer. Você precisava fazer o que tinha que ser feito, você não estava feliz com a profissão, você saiu, queimou as pontes, né? Você tinha outra fonte de renda, mas você queria fazer aquilo dar certo, você acreditou e você foi atrás. E aí, você fez acontecer. E essas pessoas que têm essas necessidades, precisam, a mente se adapta, né? Como você falou, ela vai dar um jeito de continuar, de fazer aquilo que ela está fazendo dar certo. E então, se essas pessoas são as que têm mais resultado, as pessoas que falam, eu não tenho, me dá de graça, você pode dar de graça e não vai mudar nada na vida dela. Verdade. Isso, na minha visão... literalmente, você tem que doer no seu bolso para fazer efeito, né, o negócio. E quem faz isso, inclusive os nossos profissionais, quando recebem muitos clientes que não têm a condição de pagar, eu converso muito com eles. Falo, olha, se você fizer de graça, você tá fazendo um desserviço para aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não tá nem preparada, né? Porque ela não tá preparada, ela não tá dando valor, ela não vai se entregar ao máximo, aí ela vai fazer todo um processo lá, vai fazer, ou seja, um curso, seja um processo de quimioterapia, não vai funcionar e vai falar mal. E aí ela perdeu a oportunidade da vida dela. Os piores clientes são os que você mais tem que ficar abrindo exceção. Exato. Por favor, me ajuda com isso. Aí você vai lá tentar ao máximo salvar essa venda e depois é o cliente que dá trabalho. Cara, o cliente que ele chega e ele paga é o que menos dá trabalho. Então a gente tem que saber se respeitar também e escolher o nosso cliente, né? A gente não tem que vender pra todo mundo. Não tem que vender pra todo mundo. Eu gosto de falar assim, que a gente tem que ajudar todo mundo sim, a nossa missão é ajudar o mais pessoas possíveis, mas como que a gente ajuda? E você faz isso muito bem. Você ajuda milhões de pessoas. Tem um conteúdo gratuito. Tem um monte de conteúdo lá que você ajuda todo dia. Literalmente, a galera fala assim, Giovanni, me ajuda, eu não tenho dinheiro. Tá aqui o curso gratuito, tem mais de 50 horas. Aí a pessoa fala assim, mas sei o quê, me dá o seu curso tal. Meu filho, se você aplicar o curso gratuito, você vai ter resultado para comprar o outro. Agora, cara, quando a pessoa já tá recebendo um negócio gratuito que já é transformador, e a gente tem depoimentos que realmente tem gente que tá ganhando 10 vezes mais dinheiro só com o curso gratuito, e a pessoa ainda assim não caiu a ficha, que ela também depende dela, aí realmente... Eu torço para que a pessoa encontre um mentor na vida dela, porque não vai ser eu. Porque a gente tem que parar com essa síndrome de Marte, de que a gente tem que salvar todo mundo. Cara, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar também assim. Temos uma empresa, essa empresa, ela paga imposto, ela paga aluguel, ela paga folha de funcionário, e se tiver desequilibrado ali o ativo e o passivo, se eu não tiver tendo renda suficiente, a empresa vai fechar. Fechou? Eu tô deixando de transformar a vida dos meus colaboradores e de todos os clientes que serem impactados. Se eu acredito no meu propósito, na missão da minha empresa, eu tenho que expandir essa empresa para atender cada vez mais pessoas. Então, às vezes, por querer abrir muita exceção e querer ajudar aquela pessoa que não quer pagar a sua empresa, está deixando de ajudar muitas outras, porque a empresa não está expandindo ou vai fechar. Nossa, perfeito. E tá deixando de ajudar você mesmo, né? Que deveria ser só uma prioridade, né? Exatamente. Caramba. Como é que a gente tá de tempo aí? Você sabe que o conteúdo é infinito, né? Só pergunta. Eu quero puxar mais algumas perguntas aqui, que acho que vai gerar muito valor. Show, então nem vou falar. Tava com 10 tópicos aqui na minha cabeça, então não vou nem falar. Vou só responder as perguntas, que senão a gente fica até amanhã. Vai.
Giovanni, nesse crescimento todo que você teve, né? Que você ganhou mais de 1 milhão de seguidores em um ano. Quais foram as principais lições aí que você tirou sobre você mesmo, sobre a sua mentalidade, sobre o que você pode tirar disso para que porque 1 milhão de seguidor era o seu objetivo. E você talvez não precise ter esse objetivo, eu quero ser grande nas redes sociais, mas você tem um grande objetivo aí. Às você vezes deve ter nem um dá. grande objetivo na Depende sua do vida. nicho também. Pois é, depende do nicho, né? Então, para todo mundo que está nos ouvindo, tem um grande objetivo. Que dica que você dá, sendo que você alcançou um grande objetivo aí na sua vida num tempo recorde, num tempo curto? Top. Gente, eu falei assim, às vezes nem dá, porque, de fato, eu tenho 1 milhão de seguidores, meu objetivo é ter 10 milhões. Só que eu tenho a sorte, talvez, mas assim, o fato é que o meu nicho, ele é muito geral. Então, realmente, comunicação 100% das pessoas precisam. Então, eu consigo fazer um conteúdo que apela para muitas pessoas. Às vezes, seu conteúdo é nichado. Às vezes, você fala de, sei lá, vamos ver, venda de serviço financeiro para médico. Então, você só vai apelar no seu conteúdo para médicos, que já é um nicho bem pequeno da sociedade, e exclusivamente que estão querendo serviço financeiro. Então, você não vai conseguir 1 milhão de seguidores, talvez, mas você vai conseguir crescer o máximo que você puder no seu nicho. Então, sim, a viralização é relativa. Às vezes não é sobre ter 1 milhão. Às vezes, por exemplo, se você é um influencer blogueiro, às vezes 1 milhão é pouco, porque você está concorrendo com gente de 10, 20, 30, 40 milhões, que são, por exemplo, subcelebridades ou celebridades. Agora, se você está no seu nicho, eu quero que você chegue no topo do seu nicho, eu quero que você seja top of mind, eu quero que você seja referência usando as armas do digital. Mas olhando aí para essa trajetória, que realmente foi muito louco, 1 milhão de seguidores em menos de um ano, isso só no Insta, né? A gente tem quase 1 milhão no TikTok, plaquinha do YouTube. Cara, eu diria 2 coisas principais. A primeira é não se limitar. E a segunda é não desanimar. Como assim? A primeira, não se limitar. Eu quase não produzo conteúdo de oratória, porque eu era bicampeão brasileiro de oratória, fora todos os outros prêmios. Bicampeão é só, tipo, mais chamativo, mas tem muitos outros. Eu olhei assim e eu tinha ainda um bloqueio interno e eu pensava, quem sou eu para ensinar um empresário a se comunicar? Porque eu tinha uma ideia de, cara, eu não tenho ainda muito dinheiro, eu não moro num lugar muito bacana, e eu vou ensinar uma pessoa que tem 1 milhão de reais a falar, essa pessoa provavelmente já tem muito mais resultado que eu, então eu não estou autorizado a ensinar ela. Eu tinha esse bloqueio e daí eu me boicotei. Eu mudei de nicho, passei 6 meses no nicho errado. Eu comecei a ensinar universitários a irem bem na universidade. Você sabia dessa minha fase? Não, enfim. Isso foi de agosto de junho, julho de 2021, até novembro de 2021. Então foram ali uns 6 meses em que eu mudei toda a minha linha editorial e eu comecei a produzir conteúdo. Você é universitário, olha essas dicas de produtividade para você estudar mais, olha essas dicas para você aprender inglês mais rápido. Cara, eu comecei a ensinar o universitário bem, porque eu fui aluno laureado, eu falei, eu tenho essa legitimidade e eu vou conseguir ser mais visto como autoridade pelos universitários do que pelos empresários. Errei rude, porque primeiro que o universitário não tem dinheiro. Só ênfase aí pra todo mundo entender, né? Você, por não acreditar que era bom o suficiente para ajudar os empresários, você se limitou, se colocou numa posição muito menor. É isso, né? Exatamente isso. Sendo que era uma coisa completamente mental. Mental, né? Era uma limitação que eu me impus. E daí eu errei muito, porque primeiro que o universitário não tem dinheiro. Eu passei 6 meses sem ganhar dinheiro. Até que chegou em dezembro de 2021. Em dezembro de 2021 foi o mês da mudança. Novembro de 2021 fiz um lançamento de 0 vendas, estava completamente frustrado, super desanimado. E daí dezembro de 2021, fiz 20 mil em 20 dias, foi quando nasceu o El Professor da Oratória, consegui meus primeiros mentorados, assim. Cara, dezembro de 2021 começou todo o processo que a gente está vivendo hoje. E o que aconteceu? Chegou em dezembro de 2021, eu estava numa call ali de uma fraternidade digital, fazendo networking lá de boa, aí uma pessoa falou, nossa, Giovanni, eu abri essa dor pro grupo. Eu falei, pessoal, tô sem vender, tô sem ter resultado no digital. E aí, o que vocês acham que eu poderia fazer pra melhorar? Isso é legal, né? Você ter humildade de pedir ajuda. Se eu não tivesse aberto a boca nessa copa e falar, gente, estou sem vender e eu quero ajuda de vocês, eu não teria recebido o insight que eu recebi agora, que eu vou falar agora. Simplesmente uma pessoa falou assim, tá, deixa eu ver se eu entendi. Você é bicampeão brasileiro de oratória, você tem toda essa trajetória aqui de comunicação e você tá ensinando universitário e bem na universidade por quê mesmo? Porque eu não me sinto confiante bastante para ensinar empresário, porque eu não tenho resultado como empresário. Aí a pessoa falou, isso é completamente da sua cabeça, pelo amor de Deus, o que mais
tem empresário que precisa aprender a falar bem. Aí chegou outra pessoa e falou assim, pessoal, vou fazer um teste rápido aqui. Levanta a mão aí no Zoom quem compraria agora uma mentoria individual do Giovanni de 4 encontros, que ele vai ensinar tudo que ele sabe de bicampeão brasileiro de oratória para você se comunicar bem por R$500. Levanta a mão aí quem compraria. Aí 4 pessoas levantaram a mão. Eu falei assim, não acredito que é fácil assim vender, porque eu passei meses e meses e meses sem conseguir vender. De repente uma pessoa acabou de fazer 4 vendas de um produto que nem existia, aí eu falei, caraca, tem algo aqui. E daí nessa mesma call, outra pessoa chegou e falou, Giovanni, você, falam que você parece um professor, e você é bicampeão brasileiro de oratória. Se você brincar com isso? Foi aí que nasceu? Nasceu o insight. Né? Aí meu primeiro arroba foi o professor Giovanni. Depois que eu mudei, falei, cara, é o professor do oratório. Aí criou esse branding. Mas daí foi muito interessante, porque acabou essa call, uma pessoa chamou assim, Giovanni, tá valendo aquela oferta? Eu me interessa, essa mentoria individual. E daí eu consegui meu primeiro aluno. E daí quando eu fiz 20 mil em 20 dias, foi que eu vendi tipo umas 10, 15 mentoria individual. Foi muito louco. Então olha só, a primeira coisa é não se limitar, cara. Eu me julgava como impróprio, assim, não tinha qualificações necessárias para ensinar o empresário. Hoje, eu sou muito confiante. Falo assim, cara, eu tenho aluno desde Natália Beauty, que tem 10 milhões de seguidores, a Thiago Reis, que é um dos maiores nomes de finanças do Brasil. Velho, se eu consigo gerar valor para esses caras, eu consigo gerar valor para qualquer pessoa. E a segunda coisa é não desanimar. Porque o que acontece? Isso é clássico. A gente vê muita gente que faz uma faculdade e eu não é que eu sou hater do ensino formal. Eu fiz faculdade. E eu fui o melhor aluno da faculdade. Sendo que a gente entra na faculdade e a gente acha normal a gente ficar 5 anos estudando para sair desempregado, implorando por um emprego de entrada para ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. E é essa a realidade. E daí quando a gente vê o digital, que é realmente um mundo de abundância, tem muitas oportunidades, das mais diversas, aí a gente tenta um mês, tenta o segundo mês, tenta o terceiro mês, 3 meses nisso tá dando resultado, não, vou desistir. Caraca, meu amigo, dá uma chance. Você tem que persistir nisso. E no nosso caso, nós somos experts, infoprodutores. A gente é aquela pessoa que produz conteúdo, vende curso e tal. No nosso caso, tem muita gente que se espelha nisso, que é o mesmo caminho no digital, que produz conteúdo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não tá viralizando, vou desistir. Cara, se você não está disposto a produzir conteúdo durante 2 anos sem viralizar, então nem começa. Você tá focado no curto prazo. Confia no processo e não desanima, porque em algum momento você vai acertar. Eu gosto de falar uma frase para todo mundo, que é o seguinte: você vai atingir todos os objetivos que você quiser na sua vida. Só tem um único requisito. Esse requisito não é você fazer um lançamento 7 dígitos. Esse requisito não é você ter 1 milhão de seguidores. Esse requisito não é você entrar em mastermind tal, não é comprar curso tal. Só tem um requisito. Apenas um requisito para você atingir tudo que você quer. Sabe qual é? Não desistir? Exatamente. Não desistir. Não desistiu, acabou. E você tá na frente de 99% das pessoas, que a maioria desiste. Caramba. E um ponto interessante é que as pessoas botam as coisas em perspectivas de forma errada, né? Você falou da faculdade. As pessoas passam 5 anos estudando e se matando para fazer uma faculdade, aprender um conhecimento técnico, para depois ir para o mercado de trabalho, para começar a ter uma experiência profissional, para começar uma carreira, para começar a ter uma renda ali, mais ou menos ali, depois de uns 8 anos de faculdade até uns 3 anos de profissão. Então 8 anos, 10 anos no total para começar a crescer profissionalmente naquela área que escolheu. Só que aí vai para um outro meio, que hoje tá na moda, né? O do digital, assim, que mostra só o palco das pessoas, né? O capítulo 40, como você falou, e as pessoas querem que tenha esse resultado em 3 meses, em 6 meses, sendo que ela acabou de sair de uma trajetória de 10 anos, todo mundo sai uma trajetória de 10 anos, faculdade, mais trabalho, ou seja, não faz sentido, né? Como que as pessoas se sabotam nisso. Se ela entrasse com essa mesma paciência, essa mesma determinação de, vou entrar aqui, crescer no digital, eu quero fazer o meu curso aqui, quero vender, eu quero ver disso aqui, quero ser autoridade, expert, então eu vou começar ficar 5 anos aqui, meus próximos 5 anos vai ser focado nisso aqui. E estudar para o digital como a gente estuda para uma prova, por exemplo. Pois é, e se comprometer, né? Que na aula, na faculdade, você não fica faltando, hoje eu não tô afim, hoje eu tô cansado, hoje meus colegas vão me julgar, então eu não vou aparecer. Na faculdade você tem que estar lá, no trabalho você tem que estar lá, né? Se a pessoa botar simplesmente só essa dedicação e essa paciência, não tem como ninguém ter resultados incríveis, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, com base aí na sua experiência com os alunos que você tem,
uma média assim, claro, pegando uma média, quanto tempo que demoraria para uma pessoa se dedicando e seguindo o seu método, sair do absoluto zero, sem nada de hipnoterapia, para se tornar um hipnoterapeuta omni que faz 5 dígitos mês? Assim, uma trajetória factível de quanto tempo para a pessoa sair do absoluto zero para, por exemplo, 5 dígitos? 5 dígitos ganha a partir de 10 mil reais, né? Bom, o Jota fez exatamente essa mesma pergunta no podcast. Então tô bem, hein? Tá. Tô fazendo pergunta ali. Jota! E hoje, na média dos resultados dos alunos que a gente vê, as pessoas que se dedicam, elas fazem isso em 3 meses. Não acredito. Sério? Em 3 meses. Caraca, eu vou pagar esse curso pro meu pai. Galera, todo mundo virar aluno Omni, 3 meses, 10k, caraca! Quem se dedica, né? Tem gente que faz, aí é fora da curva, que no primeiro mês consegue isso. Eu recebi essa semana... Primeiro mês? Eu recebi nessa semana uma mensagem de uma pessoa que em 2 meses, ela mandou, vou até compartilhar daqui a pouco nos stories, e ela já fez 20 e poucos mil. Né, e é de dinheiro no bolso, né? Não tem aquela coisa, investir em tráfego faturamento, e tal. né? Que, tipo, faturamento. Faturou 100 mil, gastou 101 mil pra faturar. Inclusive, eu já fiz essa pergunta porque na entrevista que eu fiz com ele, ele falou que ele ficou muito impressionado com o que os alunos dele que faziam nossa formação, às vezes falavam com ele. Eles não se sentiam merecedor de ganhar isso que eles estavam ganhando. Caraca. Ele conta lá de uma mentoranda dele, que chegou pra ele e falou, poxa, Joel, eu tô me sentindo mal, acho que tem alguma coisa errada. Mas por quê? Porque eu virei hipnoterapeuta e é só ir lá e fazer o processo e tal. Só que aí tô ganhando um dinheiro muito fácil. 5 mil reais e, poxa, mas eu fiz o curso, aprendi alguns meses... E aí? Aí eu já... E aí o quê? Não, mas é só isso. É fácil. Parece que quase tá lesando a pessoa, né? Porque o dinheiro veio muito fácil, né? E é interessante falar sobre isso. Por que ganha tanto assim, né? Porque a gente para pra pensar... Qual que é o valor desse serviço, né? Pega uma pessoa que tá depressiva, que investe ali na média um depressivo. Isso tem em várias mídias, mostram esse valor, né? E entre terapia e medicamento, é por baixo ali R$600 por mês que a pessoa investe. Então só isso aí já dá 6 mil, dá R$7.200 por ano. No ano. Em um ano. Mas quantos anos ela fica assim? Fora a qualidade de vida que ela perde, o quanto ela não consegue trabalhar. Aí você ensina os hipnoterapeutas a usar essa ancoragem aí no pitch de vendas? Exatamente. Nossa, genial. Aí eu ensino muito isso. Foda. Muito foda. Para as pessoas darem valor, ele mostra, você tá pagando... Em um ano você gasta R$7 mil, fora tudo que você perde na sua vida. Em um ano. Agora, para você resolver isso de forma permanente, economizar esses R$7 mil por ano, não vai custar esses 7 mil, vai custar só R$4 mil, por exemplo. Que top. Muito bom esse pitch, cara. Aí acabou, não tem ninguém vai achar caro, né? Porque é muito barato, né? Se pensar isso em um ano, imagina 10 anos, que as pessoas chegam lá com 10 anos de depressão, com doenças crônicas, várias outras coisas, família destruída. Então, quanto que vale isso, né? Então, e o legal da hipnoterapia é que tem resultado rápido, né? Exatamente. Isso que é massa, porque é uma coisa palpável, o resultado você tem como comprovar. Tem aquele negócio, né? De, poxa, qual que é o resultado que você quer atingir? Aí você atinge esse resultado, pronto, tá comprovado que funcionou e é rápido, não é uma coisa que demora anos. Exato, no mesmo mês a pessoa já tem os resultados, às vezes nas mesmas semanas, a pessoa já tem o resultado, já deu o depoimento, nossa, legal, obrigado, e segue a vida. E daí com esses depoimentos você já vende outros. Já indica, né? Qual que é o hipnoterapeuta Omni que mais vende? Ele vende quanto mês, assim? Ó, vou falar só de... Tirando você, né? Você não conta. Vou falar só de profissão de hipnoterapeuta que atende no consultório, né? Porque o cara pode ter várias outras coisas. Porque se o cara faz palestra, se aí tem curso digital, infoproduto, aí... Infinito. Aí é infinito, né? Mas quem atende no consultório, hoje, o nosso maior faturamento, assim, de REC, que tentar só no consultório foi 132 mil em um mês de dinheiro no bolso, de novo, né? Peraí, 132 mil já, tipo, tirando, por exemplo, o aluguel, essas coisas? Do consultório? Tirando o investimento de marketing, essas coisas. Sim, é o bruto, mas não tem tráfego pago. Por exemplo. Não tem tráfego pago. Mas vamos botar aí de dinheiro no bolso uns 120 mil. Então. Caraca, mano. 120k no mês atendendo no consultório.
E daí o cara ainda diversifica fazendo infoproduto, palestra, livro, um monte de coisa. O cara vai ser bilionário com hipnoterapia. Você vai virar bilionário com hipnoterapia? Com certeza. Vai sair na capa da Forbes assim, o magnata da hipnoterapia. Daí uma foto sua assim, com a mente. Assim. Mas de verdade, não tenho dúvida, porque o mundo precisa disso, né? As pessoas depressivas, ansiosas. Inclusive, o livro escrito ele já tem. E é legal que, cara, 11 milhões que vendeu. Caramba, isso é muito, né? Tipo assim... Hoje é o livro mais vendido da editora Gente, né? Que é a editora que mais publica best-sellers no país. Que foda! O mais vendido da editora Gente? Caramba! E em uma frase aqui, o que você diria que... Por que as pessoas têm que ler esse livro? Para elas resolverem aquilo que está impactando a vida dela de forma negativa. Então, tem pessoas no meu Instagram, tem depoimentos de pessoas que só com o livro e os exercícios do livro, né, obviamente, você tem que aplicar o que fala aí, não adianta só ler e, legal. Não, você tem que aplicar, tem exercícios de auto-hipnoterapia aí. Só com o livro, teve pessoas que tiveram resultados de se libertar de uma depressão, de ansiedade, de doenças crônicas, de vícios, de relacionamento abusivo, de fibromialgia, de alergias, só lendo o livro. E o recorde pessoal que eu tenho desse livro, né, de depoimento, esse depoimento tá lá na Amazon e tem um print dele no meu Instagram também, de uma leitora que ela tomava 20 medicamentos por dia, tomava injeção na barriga e tal, tinha fibromialgia, tinha várias doenças crônicas, doença autoimune, e ela descobriu, com o exercício do livro, que isso tudo veio lá da infância dela, que ela sofria muito bullying e tal, ela não se sentia merecedora da vida, e por no subconsciente dela ter o registro que ela não se sentia merecedora da vida, ela tentava, de forma subconsciente, tirar a própria vida, através de todas essas doenças. Então, depois que ela fez os exercícios do livro, ela conseguiu, hoje ela se libertou de todos esses medicamentos, de todas essas doenças, e hoje ela é uma pessoa saudável, doenças que os médicos falavam que ela ia ficar assim para sempre. Então esse é pra você ter noção do poder, e aqui não do livro, o poder da nossa mente, né? Da nossa mente de ser saudável, o poder da nossa mente de se autocurar. O poder do livro também, que o livro foi muito bem escrito. Também, né? Então, gente, vai ficar a recomendação aqui, ó. Desbloqueie o poder da sua mente. Michael Arruda, o cara da hipnoterapia. Caramba, livro top, viu? Ô, Giovanni, então pra gente finalizar aqui, uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, é para alguém ter uma mente poderosa, o que ela precisa começar a fazer e o que ela precisa parar de fazer? Aqui você já deu várias dicas sobre isso, várias respostas sobre isso, mas de forma resumida agora em uma frase, o que ela precisa começar a fazer e parar de fazer para ter uma mente poderosa? Vou falar em uma palavra: ambiência. Ambiência. É o principal hack, gente. E a ambiência você vai desdobrar em várias coisas. A ambiência é você parar de andar com as pessoas que te colocam para baixo, pessoas que te limitam, pessoas que desacreditam nos seus sonhos, pessoas que te levam para ambientes errados, para balada, que incentiva a trair, que faz você se alimentar de forma não saudável, que só quer saber de conversar de futebol, de videogame, de não sei o quê, e não fala sobre saúde, família, projetos, negócios. É você parar de andar com essa galera, é você começar a andar com pessoas de mentalidade próspera. É muito engraçado, né? Porque falam, você é a média 5 pessoas que você mais convive. E daí o pessoal fala, pô, Giovanni, mas então como é que eu vou conviver com milionários se eles não querem que eu conviva com eles, que você não vai baixar a régua deles? Como é que funciona isso? E daí eu gosto de falar, não é sobre a conta bancária, é sobre a mentalidade. Você tem um monte de gente com muito dinheiro, mas que é completamente escassa, e se você andar com eles, você vai colocar sua vida no trilho errado. E tem gente que ainda, por exemplo, não é milionário, mas você sabe pela mentalidade que aquela pessoa tem, é questão de tempo. Um exemplo disso, o Thiago Reis. Cara, o Thiago Reis tem 1,6 milhões no Instagram. É um dos maiores nomes de investimentos do país. E ele virou meu aluno de oratória quando eu nem famoso era. Eu tinha, 5 mil seguidores. Não tinha nem 10 mil. Eu tinha 5 mil seguidores. Thiago Reis no Instagram me achou e falou, cara, gostei de você e tal. E a gente começou a fazer esse trabalho juntos. Por que o Thiago Reis, que é o cara, ele quis trazer pro convívio dele uma pessoa que nem tinha fama no Instagram e nem tinha dinheiro?
mentalidade. Ele sabia que andando comigo a régua dele não ia baixar. Pelo contrário, ele tinha coisas a evoluir ali. Ele viu que tinha algo ali que ele precisava aprender, que no caso era a comunicação. Então é sobre você estar com pessoas que estão na mesma frequência. Se você anda com aquela galera que só quer falar de desgraça, fofocar na hora do almoço, de ficar falando, você viu fulaninha, não sei o quê, falando mal da chefe, você vai ficar com a vida dessa galera. Agora, se você, por exemplo, se prioriza e começa a dizer não para esse tipo de coisa e começa a andar com realmente pessoas que têm uma outra mentalidade, você vai ser influenciado por esse ambiente. E um hack de ambiência é ambiência digital. Giovanni, mas eu moro no interior e é muito difícil eu ter acesso a pessoas com mentalidade próspera, porque não sei o que, a condição aqui é muito limitante. Olha, se você está assistindo esse podcast, provavelmente você tem ou um celular ou um computador e você tem internet. E você tem algum tempo, seja no trajeto, eu não sei em que momento do seu dia você está vendo isso aqui, mas você tem algum tempo para investir em conhecimento. Você já tem tudo que você precisa para começar. Começa dando uma limpa no seu Instagram. Para de seguir todo mundo que você segue aleatoriamente, gente que você conheceu no banheiro da balada há 2 anos, gente que você estudou na infância junto, que nem fala mais com você. Tem gente que você nem gosta, você segue. Então assim, página de fofoca, de subcelebridade, dá uma limpa gostosa no seu Instagram. Eu não tô falando pra você parar de seguir a sua priminha que é bebê e quando você vê as fotos lá é lindo. Não, você pode seguir. Mas, cara, postagens que abaixam a sua frequência, que te tiram do foco, evita isso e começa a seguir as pessoas que ensinam as habilidades que você quer aprender. Você não fez aquele exercício de onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Então pronto. Para eu chegar aqui eu tenho que aprender comunicação. Segue o professor da oratória. Para chegar aqui eu tenho que aprender sobre mentalidade. Segue o Michael Arruda. E você vai seguindo essas pessoas. Aí você vai usar a rede social do jeito certo. Você vai ver os stories da pessoa. Você vai ver os posts. Você vai comentar nos posts. Você vai mandar dúvidas no direct. Você vai participar da caixinha de perguntas. E isso vai fazer você ter uma ambiência digital. E você vai virar a média das 5 pessoas que você mais consome conteúdo. Então, em uma palavra, para você mudar de vida, mudar a mente, mudar tudo, é ambiência. É muito mais fácil você mudar de ambiente do que você mudar o ambiente. Se você falando, não, tem muita gente que é assim, né? Começa a ganhar dinheiro, não, mas eu vou ajudar todo mundo, eu vou mudar todo mundo, eu vou transformar a vida dos meus pais, vou transformar a vida dos meus amigos, vou transformar a vida... Sendo que a galera não tá na mesma frequência que você, aí eles vão te desestimular, tipo, ei, já tá bom, já, você só fala disso agora, só fala de negócio, só fala de não sei o quê, só fala dessa empresa, vamos fazer outra coisa, vamos jogar videogame, vamos comer cerveja, beber cerveja jogando videogame, vamos sei lá o quê. Vai te tirar do foco e você vai ficar mal. Então assim, o que eu recomendo, velho? O empreendedorismo, quando a gente fala que é solitário, não é que você não vai ter amigos, mas muitas pessoas da sua vida, entre aspas, passada, vai ter que ser deixada pra trás. Isso é uma coisa triste, entre aspas, de falar, porque, poxa, e aquele meu amigo de infância e tudo mais? Velho, escolha. Tem amizade que coloca dinheiro no seu bolso e amizade que tira dinheiro do seu bolso. Aí você vai pensar assim, velho, se meu pai e minha mãe têm um piripaque agora, vai pro hospital e ele precisa de uma operação que custa 50 mil reais. Você tem que fazer agora ou então ele morre. Você tem 50 mil reais pra pagar? Não tem? Então beleza. Você acabou de matar seus pais porque você está com as amizades erradas. Você quer colocar o seu filho numa boa escola? Você quer colocar eles num bom plano de saúde? Você quer morar num lugar perigoso, que eles não sejam assaltados com a mão armada, que nem eu já fui, que eu morava num bairro perigoso? Então você vai começar a focar em ganhar dinheiro, melhorar a sua vida, e se alguém não tiver de acordo com isso, vai cortar da sua vida, porque a sua vida da sua família é mais importante que umas amizades aleatórias. Uau! Poderoso, hein? Top? Top demais. Esse corte vai gerar 1 milhão. Vai gerar mais do que 1 milhão. Então eu falei aqui com... É o professor da oratória Giovanni Begossi, né? Exatamente. Sem ler agora seu sobrenome. Então, onde a gente acha, Giovanni? Bom, você pode ir lá no meu Instagram, @elprofessordooratória. ELP é o primeiro que aparece, e aí já sabe, né? Manda #poderosas que eu vou te mandar um curso gratuito de oratória de mais de 50 horas de duração, não vou te cobrar nada por isso, para você começar o seu projeto de transformar a sua comunicação, se tornar mais carismático, mais persuasivo, falar melhor para palestras, vendas, networking, comunicação digital, para você viralizar, relacionamentos pessoais, até mesmo sedução. Se você quer transformar a sua comunicação e, por consequência, a sua vida, tá aí dado o recado. Então esse foi o podcast Mentes Poderosas aqui com o professor da oratória. Vai lá no Instagram dele. Lembra de seguir também o Michael Arruda, né, nas redes sociais.
Mentes Poderosas no YouTube, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. E é isso, fechamos.